pessoal, tudo bem? Eu quero tratar com vocês hoje algumas orientações, algumas dicas para a construção do resumo. Como elaborar um resumo de trabalho científico, especialmente sobre esse resumo que nós vamos fazer no artigo científico? Vamos começar então, primeiro, o que é um resumo? O resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Então, é aquela parte inicial, que vem logo após o título, que apresenta, então, essa apresentação total da pesquisa. Então, nele nós temos desde a introdução até as conclusões. Então, vai apresentar uma visão geral desse artigo, desse estudo. O texto do resumo deve ser corrido, formado por frases concisas, afirmativas, simples e coerentes. Tudo isso escrito em um único parágrafo. Então, ele é bem objetivo, as frases são curtas, é bem direto, podemos assim dizer. Como que a gente pode escrever? Então, algumas dicas. A primeira frase do resumo deve ser significativa e apresentar o documento ao leitor. Então, a gente fala geralmente na primeira frase sobre o objeto de estudo, né? Então, traz ele à tona para iniciar o assunto. Uma coisa importante é sempre utilizar os verbos na voz ativa e na terceira pessoa do singular, né? Algumas vezes vai aparecer ali a terceira pessoa do plural, quando a gente falar em análises, por exemplo, mas é importante vocês terem em mente que nunca utilizar nós, eu, né? Então, usem sempre a pesquisa, o estudo, para ficar de uma forma mais formal. Basicamente, no resumo, nós temos uma frase introdutória, né, que vai falar um pouquinho sobre esse objeto de estudo. O objetivo geral tem que aparecer, né, e o objetivo geral, como a gente vem comentando, é Ctrl+C, Ctrl+V, não dá para mudar o objetivo geral. A metodologia, então, explicar ali como que foi essa condução metodológica da pesquisa, qual foi a abordagem, os procedimentos, quais fontes foram consultadas, quais pessoas foram entrevistadas. Então, isso nós podemos colocar no resumo. E aí vem a parte dos resultados, aquilo que os dados indicam, e a conclusão do trabalho. Algumas normas. O texto, ele deve conter de 100 a 250 palavras, tá? Palavras, para os artigos de periódicos e revistas científicas. Então, quando o texto é um trabalho acadêmico, quando é uma dissertação, quando é uma tese, o resumo ele é maior. Mas quando a gente está falando em artigo científico, ele é de 100 a 250 palavras. É um parágrafo único, né? Formatação ali justificado, o espaçamento é simples, ou seja, as linhas ficam um pouquinho mais juntinhas, e no final nós temos as palavras-chave, que são de 3 a 5 palavras que resumem, assim, a área, o assunto, o objeto investigado, né? Essas palavras são separadas por ponto e vírgula, né? E essas iniciais são sempre maiúsculas, ok? Eu trouxe um exemplo para vocês de um resumo que eu fiz em um artigo científico que eu publiquei. Então, para trazer para vocês na real, assim, como que eu deixei em vermelhinho ali esses pontos que tem, esses pontos chaves que tem no resumo. Primeira coisa, a introdução, aquela frase que apresenta o assunto. Nesse exemplo que eu trago para vocês, a técnica de aula expositiva, uma das mais antigas técnicas de ensino, é ainda muito utilizada nas práticas dos professores, seja na educação básica até o ensino superior. Então, eu contextualizei do que eu estou falando? Da técnica da aula expositiva, que é muito utilizada, ok? Ponto. Depois disso, eu já junto o meu objetivo geral. Buscando entender a permanência da aula expositiva no contexto pedagógico, o presente artigo tem como objetivo compreender e vem o objetivo Ctrl+C, Ctrl+V, não podemos mudar ele. Aí, logo na sequência, eu apresentei meu objetivo, eu já vou mostrar como que eu fiz para alcançar esse objetivo. Então, vem a questão do método, da metodologia. Então, vejam lá, a pesquisa conduzida numa perspectiva da história cultural, no caso de vocês, na abordagem qualitativa, analisa fontes históricas constituídas por impressos pedagógicos. Nesse caso, eu fui às fontes históricas, vocês podem ser que tenham recorrido
Há outros procedimentos, como análise de outros documentos, entrevista. Então, vocês vão colocar ali os procedimentos. Ó, a pesquisa conduzida numa abordagem qualitativa, privilegiou pessoas, gestores da empresa X, que foram entrevistados, que não sei o quê, a coleta de dados ocorreu assim, ocorreu assado. Então, vocês vão dar essa explanação geral, para que a pessoa que está lendo o resumo saiba desse contexto de como que foi essa coleta de dados. E aí nós temos os resultados. Os resultados é aquilo que a gente vai, que as fontes vão nos indicando. Então, veja lá, as análises indicam que há um equívoco reduzir a aula expositiva ao adjetivo tradicional. Isso porque a técnica utilizada nos dias de hoje não é mais a mesma dos tempos dos jesuítas. A aula expositiva traz consigo as marcas das representações dos movimentos pelos quais passou. E em cima desses resultados, vem a conclusão. Qual que é a conclusão desse estudo? O estudo mostra que a técnica se reinventou e chega aos nossos dias com as características que são próprias desse tempo. Ok? Veja, uma conclusão bem sucinta, bem direta, para que vem assim acompanhando esses resultados. Então, veja, tem que ser uma forma bem diretiva, bem objetiva. As palavras-chave ali são 3, metodologia de ensino, aula expositiva e representação. Vejam só, elas estão com as iniciais maiúsculas e separadas por ponto e vírgula, tranquilo? Eu fiz um outro destaque ao texto aqui para conversar com vocês sobre a questão da pessoa e do tempo verbal. Nunca colocar, eu sei que a gente tem essa vontade de colocar nós, eu pesquisei, eu fui, nós pesquisamos, nós trouxemos, enfim, nós investigamos, mas isso tem que ser muito evitado na parte do resumo. Mesmo que o trabalho em si esteja lá na primeira pessoa, seja ela no singular ou no plural, no resumo a gente tem que ter uma tratativa mais formal. Então, vejam que ali em azul, eu destaquei que nunca coloco eu ou nós, vai? O presente artigo, a pesquisa, as análises, o estudo, ok? E outra questão que pega bastante é a questão do tempo verbal, porque é bem comum a gente às vezes começar num tempo verbal e terminar em outro. Então, em vermelho ali a gente vai ter, ó, as palavras tem, conduzida, analisa, indicam, mostra, tudo nessa questão do presente, né? Posso redigir no passado? Pode, mas aí é tudo no passado. O presente artigo teve como objetivo a pesquisa conduzida, analisou, as análises indicaram, o estudo mostrou. Então, esse cuidado também é importante vocês terem na hora da redação. Ok, pessoal? Espero que não tenham restado muitas dúvidas, mas se restaram, eu estou à disposição de vocês. Um beijo grande e até a próxima!